Muito bem, amante do idioma, nessa aula nós vamos aprender os números cardinais em inglês. Então, vamos aprender aqui no quadro, entender como é que funcionam os números cardinais. Os números cardinais em inglês é muito simples, tá? Então, aqui a gente tem uma contagem, né, onde eu vou estar aqui mostrando de 0 a 100 e a gente tem 1000, né, que fica muito fácil quando você entende isso aqui. Você não precisa conhecer todos, basta conhecer esses aqui e aí você vai saber contar, né, de 1 até 50 milhões, bilhões, enfim, né? Muito simples. Mas é preciso entender aqui, tá? Esse conceito aqui. Então nós temos, ó, de 0, né? Vamos de 0 aqui a 100. No caso, temos até o 1000, tá? Então, 0, 1, 2, 3, muito cuidado, muita gente erra a pronúncia do 3 e acaba falando tree, tá? Tree em inglês é isso aqui, ó. Tree é árvore, tá? Ó, tree quer dizer árvore, não tem nada a ver com 3. Então, é importante treinar a pronúncia para não falar tree, tá? No lugar que deveria falar three. É esse som de fa, fe, fi, so, su, tá ok? Então, 3, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou 20, tá? Normalmente os americanos falam 20, fala esse som do ri. Os britânicos falam 20, right? Mas isso vai depender, todos os dois são corretos, depende se você quer falar o inglês britânico ou o americano. Eu gosto muito de falar 20, tá? Então, 20. A gente tem 20, 30, 40, 50, né, que vai seguir essa ordem. 20, 30, 40 ou 40, 30, 40, 50 ou 50, geralmente é 50 mesmo, não fala 50, mas 50. 60 também, tá? 70, 80, 90, alright? Então, e aí segue, né? 100, 1000 ou 1000, que é 1000. Ou 100 é 100 ou 100, que a gente tem aqui, que a gente já vai ver isso aqui direitinho. Então, 100, 100 ou 1000, que é 100 e aqui é 1000. Mas vamos entender aqui, ó. Por que aqui eu não segui uma sequência mais aqui de 21, 22, 23, 24, 25? Por quê? Porque se você sabe já os números aqui, quando você chega no 20, é só pegar e colocar 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, né? 25, 26, 27, 28, 29, e aí você não tem 20, né? Você vai ter 30, 30, tá? Que é 30, alright? 30. E aí 31, mesma coisa, 31, 32, 33, e aí vai. Quando chegar no 39, 40, né? 41, 42, 43, e assim sucessivamente, né? 51, 52, 60, tudo assim, 71, tá? Tudo desse jeito. Então, 81, 81, 89, 89, tá? 95, 95. Percebeu? Então, é bem fácil mesmo. Você segue essa sequência. Então, você aprendeu de 1 ao 19, de 1 no caso até o 20, o restante você sabe tudo, não tem segredo, tá? Percebe que quando chega no 13, a gente tem um 13, a gente vai ter teen, né? 14, ó, 50, teen, ó, 15. Muita gente confunde o 15 com 50. Ó, aqui é 50, que é 50, e aqui é 15, tem um N, entendeu? Então 15 é 15, 50 é 50, percebeu? E aí você tem 16, 17, 18, a gente tem a mesma, percebe que segue aqui, ó, o 13, 4, né, 30 de 3, ó, 13, 13, 4 de 4, né, 14, 14, 50, então vai ser 15, tem a exceção, então 15, que é 15, 6 de 6, 16, 16,
7 de 7, 17, 17. 8 de 8, 18, 18. 9 de 9, 19, 19. Então é muito fácil, né? Bem fácil os números. E aqui a gente tem um 100, que você pode falar 100 ou 100, ok? Tem essas duas possibilidades. E o 1000 é 1000 ou 1000, que vai ser 1000. Ah, e como é que é 200? Muito fácil. Se a gente tem a sequência, né, 100 ou 100, 200 vai ser como? 200 vai ser 200, ok? 200. 300, 300. 400, 400. E 500, 500, ok? 600, 600. Ó, 700, 700. Muito fácil, né? Então, vai seguindo essa mesma sequência até chegar a 900, 900, e aí 1000, 1000 ou 1000. 2000, 2000. 3000, 3000. 4000, 4000. E 9000, 9000. Então é muito simples. 10.000, 10,000. 12.000, 12,000. É só pegar isso aqui, ó, e já foi. 30.000, 13,000, né? Muito fácil, ok? Só que ocorre, né? A gente tem também os milhões, né? Que eu vou falar no final, vou explicar como é que funciona os milhões, que é muito fácil também, tá? 1 milhão, 2 milhões, enfim, é muito fácil. Mas eu quero falar sobre o número 0, né? A gente tem algumas peculiaridades com esse número, que é o zero, tá? A gente tem algumas formas diferentes de falar o 0 em inglês. Por exemplo, no inglês britânico, o 0 pode ser not, né? Tem o not. Nós temos nil, tá bom? Temos o zero, que é do inglês americano. Temos o O, que também é falado no inglês americano, mas falam bastante no inglês britânico também, que quer dizer zero, fala O, tá? E tem o love, que é zero também, vocês vão entender aqui que eu vou explicar. Você pode estar se perguntando assim, oxe, mas love não é amor? Calma aí, a gente vai entender isso aqui, tá? Eu vou explicar. Então vamos lá, vamos por partes, né? Então essa numeração aqui, ó, not, por exemplo, né? O not, quando você usa com um número tipo, com um dígito 0, você pode usar, se for britânico, o inglês da Inglaterra, do Reino Unido, nós temos note, ó, point, que é o ponto, note point 5, ó, 5, 4, 7, ok? Note point 5, 4, 7. Então, percebeu? Note point, ó, point 5, 4, 7. Alright? Ou você pode falar no inglês americano 0 point, tá? 0.5, isso aqui é point, tá? 0.547, ok? Então, nós temos essa numeração aqui. Você tem também, ó, essa numeração, como é que a gente vai falar? Né? 48.901 ou 48901. Então, a gente fala assim, 489 ou também, pode ser 0 ou, tá? 1, ok? 48901. Ou, então, você pode falar 48901. Percebeu? Então, tem essas duas possibilidades, sendo que no inglês americano é usado mais o zero e no inglês britânico é usado mais o ou. Mas você pode usar aí também no inglês americano é comum falar ou também, tá? Então são essas duas possibilidades que você pode usar, tá bom? Só que aqui a gente tem também o seguinte, um detalhe que eu quero abordar é quando você tem um número, né, em sequência, por exemplo, 66 aqui, né? Segue em sequência, você usa a palavra double, que é o dobro, entendeu? É como se fosse tipo o dobro do... Como se fosse não, é o dobro mesmo do número. Então, por exemplo, 8, 4, double 6, né? Porque são 2 6 aqui, então é como se fosse isso, né? Dobra o 6, né? Double 6, 3, entendeu? Ao invés de você falar 8, 4, 6, 6, 3, que também é correto, mas é muito usado o double quando você tem uma sequência
né, de número repetido. No caso, dois números repetidos, aí você meio que dobra o 6, é meio que isso, tá? Em inglês fala assim, então 8, 4, double 6, 3, ok? Então, é usado dessa forma. Se fosse 99, seria double 9. Se fosse 88, double 8. Fosse 33, double 3. E por aí vai, né? Você double e o número que está sendo repetido em sequência, tá bom? Bom, agora vamos falar sobre o placar no tênis, né? Como é que a gente usa o 0 no placar do tênis? A gente usa o love. Pouca gente sabe disso, mas você não fala, por exemplo, 30-0, né? Você fala 30 love. Bom, então você pode estar se perguntando, mas por que usa love? Love significa amor e love também é 0 em placar de tênis. Quando a gente fala sobre o placar de tênis, você tem que falar love para significar 0? Pois é love. Existem algumas teorias que explicam isso, né? Uma das que eu vi é que o love, eles pegaram do holandês, que é a palavra love, né? Que quer dizer honra. E aí, tipo, foi aí que criou essa ideia, porque tem um gol de honra, né? Pra não ficar aquela coisa assim de 0, como se 0 fosse um número meio que negativo. E aí, por isso que no esporte do tênis, adotaram isso. Não em todos os esportes em si, né? Mas no tênis, em inglês, eles têm essa ideia baseada nessa teoria. Tem outras teorias que explicam isso aqui também, mas não dá para saber de fato por que a razão mesmo assim. Isso aí tem que estudar bem profundo a história. O que não vem é o caso, né? O importante aqui é você entender, né, que é assim e basicamente você não vai sofrer com isso. Você sabe que love é usado, né, para o placar de tênis, ele significa 0, tá bom? E para all the games, né, que são outros jogos, né, all the games, como soccer, né, que é futebol, que é o futebol dos Estados Unidos ali, né, que é diferente do que a gente fala que é futebol aqui, é aquele vôlei, tem um voleibol, né, tem um futebol, enfim, né, tem vários esportes. Aí você vai usar new, o 0 em inglês vai ser new, tá? Então, por exemplo, se você fala que o placar tá 2-0, você vai falar 2-0. Ok? Então, 2-0. Por exemplo, Real Madrid e Barcelona. Barcelona 2, Real Madrid 0. Então, Barcelona 2, Real Madrid 0. Ok? Então, é assim que você vai falar o 0. Já no esporte do tênis, né, tipo 30-0, né? 30 love, tá bom? 15-0, como é que é o 15? A gente pega aqui, ó, 15 love. Ok? Então é assim que a gente usa no esporte do tênis, mas nos demais jogos você vai usar o new, que é esse aqui, tá? Você vai usar new, 0 vai ser new. Meio louco isso, né? Não poderia usar só zero e tá tudo resolvido, mas infelizmente não é assim igual ao português, né? Tem essas peculiaridades. E como eu falei sobre, né, a questão dos milhões, é muito fácil também. Eu vou apagar essa parte aqui para facilitar, para a gente ter espaço melhor aqui para entender a questão dos milhões. Como é que funciona os milhões? Muito simples. 1 milhão, você vai ter 1 million. 1 million. Entendeu? 2 milhões, 2 million. Entendeu? E bilhão vai ser billion, né? Billion. Alright? Então, 2 bilhões, 2 billion. Tá? Billions. Million. 1 milhão. 1 milhão não tem como ser milhões, né? Mas 2 millions, né? Aí 2 millions. E aqui no caso, se for 1, aí é 1 billion, ok? Porque 1 milhão, 1 bilhão, beleza? E aí 2 millions, 3 millions, 3 milhões. 2 billions, 2 bilhões. 3 billions, né? 3 bilhões. Então tem essa forma. Você pode falar também tipo meio milhão, como a gente usa mesmo. Meio milhão. Se 1 milhão a gente tem 1 million, você usa half a million, tá? Que é a metade de 1 milhão. Então, half a million. Tá? Half a million, que é a metade do milhão, é meio milhão. Seria 500 mil, dá na mesma, tá? Então, half a billion, ok? Tem a metade de 1 milhão, que seria 1/4 de 1 milhão,
né? Que vai ser a quarter. A quarter. Isso aqui é bem mais assim arcaico, né? Mas que a gente não usa, né? Mas seria basicamente isso, o quarto de 1.000.000. A quarter of a million, tá? Que é 250 mil, que é o quarto de 1.000.000, né? Então aqui vai ser a metade de 500.000, tá? A quarter of a million. Mas são formas que você pode falar também, mas a gente geralmente usa o número mesmo, igual no português, né? 500.000 até é usado, half of a million, né? A half of a million, entendeu? A half a million, que a gente usa bastante, a half a million, entendeu? É normal você falar, né, metade de 1.000.000, que vai ser 500.000, mas os demais você não fala muito o quarto de 1.000.000, né? A gente fala 250 mil. Então vai ser normal, né? 250 mil, como é 200? 200, né? 250 vai ser como? Então vai ser 250, que é 250, né? Então 250 mil. 250,000, tá? Então, vou botar aqui. Normalmente vai ser assim, né? Então, 250,000. 250,000. Alright? 250 mil. Ou a quarter of a million, que é 250 mil também, que é o quarto de 1.000.000. Alright? Então, fica dessa forma aí os números em inglês. Ok? Então é isso, amante do idioma. Bons estudos e nos vemos nas próximas aulas. See you!